Eu sou o guardião de horrores indizíveis, o narrador de pesadelos que se agarram à alma. Se você deseja caminhar ao meu lado, por estes corredores escuros do inexplicável, então o desafio está lançado. Inscreva-se no Sr. Black Art. Prove sua coragem. Meu nome é Isabel, e houve um tempo que hoje me parece tecido com os fios de um sonho distante e dourado, em que a vida em Ouro Preto era o meu mais perfeito conto de fadas. As manhãs em nossa casa na ladeira de Santa Efigênia eram coreografadas com a leveza dos hábitos partilhados. Cláudio, meu Cláudio, com seu sorriso matinal que ainda me aquecia a alma, preparava o café forte, mineiro, enquanto o aroma se misturava ao cheiro da cera com que eu, pacientemente, devolvia o brilho a um móvel antigo recém-chegado ao nosso antiquário, relíquias do tempo. Conversávamos sobre tudo e nada, um novo achado para a loja, um artigo que ele lia para suas aulas de História da Arte na universidade, o último caso do Padre Toledo na paróquia. Havia risos fáceis, pequenas discussões sobre a autenticidade de uma peça ou a interpretação de um poema barroco e, às vezes, um silêncio compartilhado, mas nunca um silêncio hostil ou vazio. Era a quietude confortável de duas almas que se entendiam sem a necessidade de palavras. Casamo-nos jovens, ele um recém-chegado professor forasteiro, encantado pela solenidade histórica da cidade, eu, a filha do restaurador mais respeitado da região, que via em suas mãos não só a habilidade de reviver a madeira morta, mas a de tocar as cordas mais íntimas do meu ser. Por 15 anos, vivemos essa cumplicidade. Eu me sentia o centro do universo dele, seus olhos buscando os meus em meio a qualquer multidão. Seu toque, antes demorado e explorador, depois terno e constante, uma reafirmação silenciosa do nosso laço. O espelho, naqueles dias, era um cúmplice gentil. Refletia uma mulher amada, desejada, cuja pele ainda guardava o viço da mocidade e cujas pequenas linhas de expressão eram apenas o mapa de sorrisos compartilhados. Eu era feliz, uma felicidade simples, sólida como as pedras centenárias desta cidade. Mas o tempo, esse escultor invisível e implacável, não poupa nem os contos de fadas mais bem guardados. Sutilmente, quase de forma imperceptível no início, a melodia da nossa vida começou a perder algumas notas. Foi quando os silêncios se tornaram longos demais e os gestos, antes carregados de significado, tornaram-se automáticos, vazios. Tentava puxar conversa sobre os velhos tempos, propunha um passeio noturno pelas ladeiras sob a luz amarelada dos lampiões, mas sempre havia algo mais urgente para Cláudio. Uma reunião de departamento que se estendia pela noite, um relatório intragável que precisava ser finalizado, uma dor de cabeça súbita e conveniente. O toque dele, antes uma presença constante e reconfortante, tornou-se ausente, breve. E eu, que nunca havia duvidado de nossa solidez, comecei a me perguntar onde ele realmente estava, em pensamento, quando seu corpo estava ao meu lado na cama, separado por um abismo invisível. A primeira ruga mais profunda ao redor dos meus olhos, descoberta numa manhã fria de inverno, foi como um pequeno alarme. Não pela ruga em si, mas pelo olhar distante de Cláudio quando pedi sua opinião. Está charmoso, Bel. Marcas da vida, ele disse, sem realmente me ver. Os pensamentos já em algum simpósio acadêmico ou na restauração de um retábulo qualquer. Marcas da vida, para ele talvez. Para mim, o prenúncio de um outono que eu não estava pronta para aceitar. Comecei a me sentir invisível, não apenas pela juventude que via florescer nas ruas, mas por não ser mais incluída nos projetos e nos sonhos de meu marido. Ele falava com entusiasmo sobre seus alunos, suas pesquisas, suas viagens para congressos, mas raramente perguntava sobre os meus dias, sobre as peças raras que chegavam ao antiquário, sobre os pequenos anseios do meu coração.
Foi nesse terreno de sutis rachaduras e inseguranças crescentes que Sofia surgiu, como uma lufada de vento fresco num dia abafado de verão, ou talvez, em retrospecto, como uma corrente de ar gelado que anuncia a tempestade iminente. 20 e poucos anos, recém-formada, brilhante, designada como assistente de Cláudio no ambicioso projeto de catalogação do acervo de arte sacra da universidade. No início, confesso, até senti uma ponta de simpatia por ela. Era educada, inteligente e sua admiração por Cláudio parecia genuína, quase reverente. Ele é uma inspiração, Dona Isabel. Ela me disse uma vez, durante um jantar em nossa casa, os olhos brilhando. Mas essa admiração, com o tempo, começou a me soar excessiva. E o olhar de Cláudio para ela, esse olhar. Era uma mistura de orgulho professoral e algo mais. Algo que eu conhecia bem, pois um dia fora dirigido a mim. Um fascínio, um encanto que rejuvenescia o brilho em seus próprios olhos. Ele começou a passar ainda mais tempo na universidade. Suas conversas cada vez mais pontuadas pelo nome Sofia. Sofia descobriu um documento raro. Sofia tem uma visão incrível sobre o barroco mineiro. Sofia e eu vamos estender a pesquisa até mais tarde. E eu, em casa, via meu reflexo no espelho e sentia cada palavra como uma pequena morte. A comparação era inevitável e cruel. Ela, com sua pele de pêssego que dispensava artifícios, seus cabelos castanhos que caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, sua energia vibrante. Eu, com minhas marcas da vida, meu cansaço acumulado, meu medo crescente de me tornar apenas um retrato na parede, uma relíquia do tempo na vida do homem que eu amava. Eu me sentia uma sombra, um móvel antigo na sala de estar da nossa vida, empoeirado e esquecido. Aquele conto de fadas, antes tão nítido, esvaía-se como névoa da manhã. Eu precisava de Cláudio de volta. Eu precisava ser vista, desejada como antes. Foi numa dessas tardes chuvosas e melancólicas, quando a solidão e o desespero me apertavam o peito como um espartilho de ferro, que me refugiei no sótão da casa de meus pais, um lugar carregado de memórias e do cheiro acre de tempo parado. Buscava distração, talvez um eco da Isabel que eu fora. E foi lá, no fundo de um baú de madeira escura, com entalhes de flores estranhas, quase predatórias, que encontrei o legado de tia Benedita. Minha mãe sempre falara pouco dela, e o pouco que dizia era em sussurros, como se temesse despertar algo adormecido. Conhecimentos antigos, benzimentos que viravam feitiços, e um temor quase reverente que os antigos da pequena cidade do interior de Minas nutriam por ela, tida por uns como santa milagreira, por outros como bruxa poderosa. Dentro do baú, entre rendas amareladas e retratos desbotados, um caderno, capa de couro gasta, as páginas de um amarelo quebradiço, manchadas pelo tempo e por substâncias que prefiro não imaginar. A caligrafia, porém, era elegante, firme, quase assertiva em sua ousadia. Receitas para a alma e alívios para o corpo, anunciava o título esmaecido na primeira página. Folheei com um misto de curiosidade mórbida e um medo ancestral que me arrepiava a nuca. Havia chás para espantar o quebranto, rezas para amansar o gado enfurecido, simpatias complexas para chamar a chuva em tempo de estiagem prolongada. E então, uma página se destacou das demais. A tinta parecia mais escura, mais carregada, as palavras escritas com uma urgência quase febril, como se a própria tia Benedita sussurrasse seus segredos proibidos em meu ouvido, para recolher a graça alheia e trazer para si o viço da mocidade roubada pelo tempo ou pela inveja. Meu coração deu um salto doloroso, uma batida fora de compasso. Li e reli as instruções, a respiração suspensa, cada palavra uma promessa tentadora e uma terrível maldição. O ritual era complexo, antigo como as pedras daquelas montanhas imponentes. Falava de elementos que pareciam saídos de um conto de fadas sombrio,
tecido com os fios do desejo mais profundo e da perdição mais certa. Envolvia o uso de um espelho de prata pura, que não mente jamais, mas que pode ser ensinado a mostrar apenas o que se quer ardentemente ver. A seiva leitosa e branca de uma árvore específica do cerrado, que, segundo as anotações precisas de tia Benedita, só sangra seu leite vital sob a luz fria da lua minguante, quando a própria terra está mais sedenta que alma penada vagando pelo limbo. Pétalas de dama da noite, a flor etérea do mistério e da noite, colhidas no exato e fugaz instante em que se abriam para a escuridão, exalando seu perfume narcótico e inebriante, e, o mais perturbador, o mais íntimo dos ingredientes, pertence tecido com o suor e a alma ainda viva, da pessoa de quem se desejava impiedosamente extrair a vitalidade e a beleza. Fechei o caderno, as mãos frias e pegajosas de um suor que não era do calor. Uma parte de mim, a Isabel que um dia sonhara com príncipes encantados e finais felizes sob os céus de anil, gritava em horror silencioso, loucura, superstição barata e perigosa. Mas outra parte, a mulher que se via desvanecer a cada manhã no espelho impiedoso, a esposa que sentia o amor de seu marido escorrer por entre seus dedos como água fina, essa parte sussurrava, com uma insistência venenosa, sedutora, sussurrava que talvez, apenas talvez, houvesse ali uma resposta, uma última, desesperada e transgressora chance. Não era sobre desejar o mal a Sofia, eu me convencia numa tentativa vã de aplacar a consciência. Era sobre reequilibrar as coisas, sobre pegar de volta o que me fora sutilmente, cruelmente roubado. Mentiras, as doces e absolutamente necessárias mentiras que contamos a nós mesmas para justificar os abismos que estamos prestes a cruzar com os olhos bem abertos. Os dias seguintes foram um tormento de indecisão febril, uma batalha silenciosa travada nos recônditos da minha alma. A imagem de Sofia, rindo, a cabeça jogada para trás, com a despreocupação da juventude, a luz do sol brincando em seus cabelos castanhos e sedosos, assombrava minhas noites insones. E a imagem de Cláudio, o olhar perdido nela, admirado. Aquilo era um veneno que me consumia lentamente, gota a gota. A ideia do ritual, antes repulsiva e impensável, começou a se aninhar em meus pensamentos como uma serpente astuta, enraizando-se em meu desespero crescente e na minha vaidade ferida. A lua minguante se aproximava, um prenúncio prateado e cortante no céu noturno. O tempo estava se esgotando. Comecei os preparativos em segredo absoluto, cada ato um passo a mais na escuridão que me engolia. Cada gesto uma traição à Isabel que eu fora um dia. O espelho de prata, uma herança de minha bisavó, jazia esquecido no fundo de uma gaveta do armário, manchado pelo tempo e pelo desuso. Passei horas a fio, polindo-o com flanela macia e um pó especial que encontrei entre as coisas de meu pai, até que sua superfície gélida e circular refletisse meu rosto com uma clareza quase dolorosa, impiedosa em sua honestidade. As flores de dama da noite, encontrei-as vicejando exuberantemente no jardim abandonado de um casarão vizinho. Suas pétalas brancas e efêmeras exalando um perfume doce e narcótico sob o sereno da madrugada, colhidas com mãos trêmulas no breu quase total. O coração aos saltos. A seiva da árvore do cerrado foi o mais difícil, o mais arriscado. Exigiu uma viagem curta, mas tensa, a uma área de mata nativa nos arredores da cidade. Um lugar ermo e silencioso, guiada apenas pelas descrições minuciosas e quase poéticas de tia Benedita. Encontrei a árvore, a casca cinzenta e retorcida, como um corpo em agonia sob o sol inclemente. Com um pequeno canivete que pertencera a meu pai, uma lâmina fina e afiada, fiz uma incisão precisa.
O leite branco e espesso gotejou lentamente, relutante, num pequeno frasco de vidro escuro, sob a luz fria e cortante da lua minguante. Parecia vivo entre meus dedos. Quente, pulsante. Restava o mais crucial, o mais perigoso. O pertence de Sofia. Como conseguir algo tão íntimo, tão carregado de sua essência vibrante, sem levantar a menor das suspeitas? A sorte, ou o que quer que estivesse me guiando por aquele caminho sombrio e sem volta, sorriu para mim com dentes afiados e cruéis. Numa tarde particularmente quente e abafada, daquelas que precedem as tempestades de verão em Ouro Preto, Sofia, reclamando do calor, tirou um delicado lenço de seda do pescoço, uma estampa de pequenas flores azuis sobre um fundo creme, e o esqueceu, displicentemente, sobre uma poltrona de jacarandá em nosso antiquário. Quando dei por mim, horas depois, o antiquário já fechado e o silêncio da noite começando a se instalar, o lenço estava em minha bolsa. O perfume dela, uma mistura fresca de jasmim e juventude, ainda impregnado no tecido macio e escorregadio. Meu coração batia como um pássaro assustado, preso na gaiola das minhas costelas. Não havia mais volta. A decisão estava selada, o caminho traçado. Na noite marcada, uma noite de tempestade iminente, o ar pesado e carregado de eletricidade e do cheiro forte de ozônio, preparei o pequeno altar improvisado no quarto de hóspedes, o cômodo mais isolado e frio da casa, cujas janelas davam para um quintal escuro e esquecido. Cláudio estava em uma de suas cada vez mais frequentes e longas viagens de trabalho. Eu estava completamente e irremediavelmente sozinha. Acendi 3 velas de cera pura, grossas e amareladas, como mandava o caderno de tia Benedita. Coloquei o espelho de prata sobre um suporte de madeira entalhada, virado para mim, sua superfície um olho frio e expectante. No centro, uma pequena tigela de cerâmica escura, rústica. Depositei ali, com uma solenidade quase religiosa, as pétalas brancas e translúcidas da Dama da Noite, o lenço de seda azul de Sofia, e sobre eles, com mãos que não me obedeciam mais, que pareciam ter vontade própria, verti a seiva leitosa e espessa. O cheiro que subiu do recipiente era intenso, sufocante, quase insuportável. Uma mistura do perfume floral adocicado e enjoativo com o odor acre e terroso da seiva. Algo primitivo, pagão e terrivelmente perturbador. Segui as instruções à risca, cada palavra do caderno ecoando em minha mente febril. As palavras do encantamento, escritas numa linguagem arcaica, uma estranha mistura de latim macarrônico e o que pareciam ser termos indígenas, há muito esquecidos, saíram de meus lábios como um sussurro rouco, quase um lamento fúnebre, uma prece desesperada ao abismo. Concentrei-me na imagem de Sofia, em sua juventude insultuosa, em seu brilho que ofuscava o meu, em seu sorriso que roubava o de Cláudio, e desejei, com todas as fibras da minha alma ferida, com toda a inveja acumulada como um veneno em minhas veias, com todo o desespero de um amor que se esvaía como areia por entre os dedos, desejei ardentemente que aquele viço, aquela graça, aquela beleza que me fora roubada pelo tempo e por ela, fossem meus novamente. Meus por direito. O espelho à minha frente pareceu embaçar por um instante fugaz, a superfície prateada ondulando como a água de um lago, tocada por uma brisa invisível. A chama das velas tremulou violentamente, esticando-se, dançando como pequenas cobras de fogo espectrais, embora não houvesse a menor corrente de ar no quarto fechado. Senti um frio intenso me atravessar a espinha, como se um pedaço de gelo tivesse sido depositado em meu peito, seguido por uma onda de calor febril, abrasadora, que me deixou ofegante, a testa e a nuca úmidas de um suor repentino e gélido. E então, nada. Apenas o silêncio pesado e expectante,
O cheiro penetrante das ervas e da seiva e a chuva que começava a tamborilar violentamente lá fora, como se o céu estivesse chorando por mim, ou talvez rindo da minha desgraça. Desabei na cadeira, exausta, o corpo pesado como chumbo, a alma esvaziada, como se algo tivesse sido arrancado de mim. Será que havia funcionado? Ou eu apenas encenara um teatro patético e desesperado para minha própria loucura crescente? Uma última e vã tentativa de deter o inexorável? Nos dias que se seguiram, a dúvida me corroeu como um ácido lento e implacável. Olhava-me no espelho a cada manhã, a cada hora, quase a cada instante, buscando qualquer sinal, qualquer mudança mínima. Nada. A mesma pele cansada, as mesmas linhas de preocupação e tristeza que pareciam se aprofundar a cada dia. Cláudio voltou de viagem, mais distante e absorto do que nunca. Os pensamentos claramente em outro lugar, em outra pessoa. Sofia continuava a brilhar em sua órbita, radiante como um sol de verão. Eu estava prestes a me convencer de que tudo não passara de uma tolice abjeta, um último e patético recurso de uma mulher desesperada, enciumada e talvez já meio louca. Até aquela manhã, exatamente uma semana depois da noite do ritual. Acordei sentindo algo diferente, uma leveza sutil, quase imperceptível. Uma energia vibrante que eu não sentia há anos, talvez décadas. Caminhei até o espelho do banheiro, quase por um hábito masoquista, sem esperar absolutamente nada de novo. E então eu vi. A pele do meu rosto estava mais clara, definitivamente mais lisa. As linhas finas ao redor dos meus olhos, aquelas que denunciavam minhas noites mal dormidas e meus dias de angústia silenciosa, pareciam ter diminuído, suavizadas como por um toque mágico, invisível. Havia um brilho sutil, uma luminosidade que parecia vir de dentro, como se uma pequena lâmpada tivesse sido acesa sob minha pele, irradiando uma juventude redescoberta. Toquei meu rosto, incrédula. Meus dedos deslizaram por uma superfície mais firme, mais elástica, mais jovem. Não era imaginação, não podia ser, eu estava diferente. Corri para a sala, para o grande espelho de moldura dourada que ficava sobre a lareira, o mesmo que tantas vezes refletira minha imagem desolada. Sim, as mudanças eram reais, discretas para um olhar desatento, talvez, mas inegáveis para mim, que conhecia cada marca, cada sombra do meu próprio rosto. Um sorriso, o primeiro em muito, muito tempo que não era forçado ou tingido de amargura, brotou em meus lábios. Funcionara. Ó céus, como funcionara! Tia Benedita, com seus conhecimentos ancestrais e proibidos, não mentira em suas páginas amareladas e manchadas. Naquela tarde, encontrei Cláudio na cozinha, preparando um café com seu ar distraído de sempre. Ele parou no meio de um gesto, a cafeteira antiga no ar, o olhar fixo em mim, um olhar que eu não via há uma eternidade. Bel, ele começou, a voz hesitante, quase surpresa. Você cortou o cabelo? Fez alguma coisa diferente no rosto? Algum tratamento novo? Havia uma curiosidade genuína em sua voz, um interesse que me aqueceu por dentro como um sol de inverno. Você está muito bonita hoje, Isabel. Realmente bonita. Bonita. A palavra ecoou em meus ouvidos como a mais doce e vitoriosa das melodias. Eu havia conseguido. Eu estava vencendo. Mal sabia eu, em minha euforia cega, que nada se toma da juventude alheia, da vitalidade de outrem, sem que ela, faminta e ressentida, leve algo terrivelmente precioso em troca. E o espelho? Ah, o espelho de prata da bisavó. Ele não era apenas um condutor passivo. Ele também tinha seus próprios desejos antigos e sua própria insaciável fome. A vitória, nos primeiros dias, teve o sabor inebriante do néctar mais doce. Cada manhã, o espelho de prata da bisavó me devolvia uma Isabel que eu quase esquecera. A pele do rosto mais firme, luminosa, como se um véu de tempo e cansaço tivesse sido delicadamente erguido.
As linhas finas, antes gravadas com a crueldade da preocupação e da idade, agora eram apenas lembranças tênues, quase apagadas. Havia um brilho novo em meus olhos, uma vivacidade que irradiava de dentro. Eu me movia pela casa com uma leveza redescoberta, o corpo mais ágil, a alma mais leve. Ou assim eu queria crer. Cláudio notou. Ah, como notou. Seus olhos, antes distantes, agora me seguiam pela casa com uma admiração que me aquecia como o sol da manhã em Ouro Preto. Seu toque, antes uma formalidade esquecida, voltou a ser curioso, depois urgente. Você está radiante, Belle, ele disse numa noite, a voz rouca de um desejo que eu pensei estar extinto entre nós. Parece que tirou 10 anos de cima. Qual o segredo? Eu apenas sorri, um sorriso que guardava a escuridão de um pacto silencioso. Segredos de mulher, meu amor. Apenas isso. Voltamos a ser como nos primeiros tempos do nosso conto de fadas. Jantares à luz de velas, longas conversas que se estendiam pela madrugada, o riso fácil ecoando pelos cômodos do nosso antiquário. Eu me sentia rainha em meu próprio reino reconquistado. E Sofia? As notícias dela chegavam como ecos distantes, trazidas por Cláudio com uma preocupação que agora me soava quase cômica, se não fosse trágica para ela. Sofia não tem vindo trabalhar direito, ele comentou certa vez, franzindo a testa. Anda pálida, com umas olheiras fundas, reclama de uma tosse que não passa. Em outra ocasião, coitada da Sofia, parece que pegou uma virose daquelas. Está tão abatida, perdeu aquele brilho. Eu ouvia com uma compaixão ensaiada, um pequeno nó de triunfo sombrio se apertando em meu peito. O viço dela, a graça que me fora roubada, agora me pertencia. Era justo, era o equilíbrio sendo restaurado. Mas o espelho de prata, aquele condutor silencioso do meu desejo, começou a me mostrar mais do que apenas meu reflexo rejuvenescido. Nas noites de insônia, quando Cláudio dormia profundamente ao meu lado, um sono que para mim se tornara cada vez mais raro, eu me sentava diante dele na penumbra do quarto, iluminada apenas pela luz fria da lua que entrava pela janela da sacada. A princípio, via apenas a mim mesma, a Isabel que eu tanto almejara reencontrar. Mas com o passar das noites, a superfície prateada parecia ganhar profundidade, tornar-se um portal. Comecei a ter vislumbres, imagens fugazes como relâmpagos na escuridão. Um quarto desconhecido, paredes de um verde hospitalar desbotado. O braço fino de uma jovem, marcado por picadas de agulha. Um rosto pálido, os olhos fundos e assustados, que eu reconhecia com um choque gelado. Sofia. As visões eram silenciosas, mas carregadas de uma angústia palpável. Eu as afastava, dizendo a mim mesma que era o cansaço, a sugestão, o peso do segredo. Então vieram os sonhos, ou melhor, os sonhos dela. Eu me via em lugares que nunca visitei, sentindo medos que não eram meus. Corria por corredores labirínticos de um hospital que cheirava a desinfetante e desesperança, procurando uma saída que nunca encontrava. Sentia uma dor aguda no peito, uma dificuldade de respirar que me fazia acordar arquejando, o coração disparado, o corpo banhado em suor frio. Eram os pesadelos de Sofia, invadindo minhas noites, como se a seiva que eu roubara trouxesse consigo não apenas a beleza, mas também os terrores íntimos de sua dona original. As primeiras marcas físicas em mim surgiram como sussurros da pele. Pequenas manchas arroxeadas, quase hematomas, apareceram em meus antebraços, no mesmo lugar onde, dias antes do ritual, eu notara Sofia tentando disfarçar algo semelhante com uma blusa de mangas compridas. Deve ser a circulação, eu disse a mim mesma, esfregando os locais com uma inquietação crescente, mas as manchas não sumiam. Pelo contrário, pareciam se aprofundar, como se uma podridão sutil começasse a aflorar de dentro da minha carne rejuvenescida.
Cláudio, absorto em sua redescoberta paixão por mim, não notava esses detalhes. Ou talvez não quisesse notar. Estava feliz demais com a esposa vibrante e desejável que eu voltara a ser. E eu, por um tempo, me agarrei a essa ilusão, a essa fachada de felicidade reconquistada. Frequentávamos novamente os eventos sociais da cidade, os jantares na casa dos amigos, as exposições de arte. E eu era o centro das atenções, elogiada por minha nova luz, por minha energia contagiante. Cada elogio era um bálsamo para minha vaidade ferida, mas também uma agulha de culpa que se enterrava mais fundo em minha consciência. O caderno de tia Benedita. Voltei a ele, buscando não mais poder, mas respostas. Alguma pista sobre o preço que eu começava a pagar. As páginas amareladas, antes portadoras de uma promessa sombria, agora pareciam zombar de mim com seus segredos ancestrais. Não havia menção a efeitos colaterais, a partilha de dores, apenas a receita fria para recolher a graça alheia. Será que tia Benedita, em sua sabedoria ou malícia, omitira a parte mais crucial? Ou será que o ritual, em minhas mãos inexperientes e desesperadas, havia se corrompido, se tornado algo mais monstruoso? Uma noite, a visão no espelho de prata foi mais nítida, mais longa. Vi Sofia deitada em uma cama de hospital, o rosto pálido e emaciado, os cabelos antes brilhantes, agora ralos e sem vida. Ela tossia, uma tosse seca, dolorosa, que sacudia seu corpo frágil. E seus olhos encontraram os meus através da superfície prateada. Não havia acusação neles, apenas um sofrimento mudo, uma incompreensão profunda. E então, ela sussurrou meu nome, Isabel. A voz era um sopro, mas atravessou o espelho, atravessou o quarto e se alojou em meu peito como uma farpa de gelo. Recuei, horrorizada, derrubando o espelho no chão. Ele não se quebrou, apenas ficou ali, virado para baixo, como um olho cego e acusador. Naquela mesma noite, acordei com uma dor lancinante no peito, uma falta de ar que me sufocava. Corri para o banheiro e, ao tossir na pia, vi o sangue. Vermelho vivo, brilhante. O mesmo sangue que eu, em meus sonhos roubados, via Sofia tossir. O medo, antes um arrepio, uma suspeita, tornou-se um terror palpável, físico. Eu não estava apenas rejuvenescendo. Eu estava me tornando ela. Ou melhor, estava absorvendo não apenas sua beleza, mas sua decadência, sua doença secreta. A seiva que eu colhera com tanta avidez não era um elixir puro. Era um veneno de dupla face. E o espelho, o espelho. Ele não era apenas um condutor, ele era uma testemunha, um juiz e talvez uma porta que eu nunca deveria ter aberto. Pois agora, a cada vez que eu ousava olhar para minha imagem refletida, via não apenas a juventude que roubara, mas também a sombra da morte que, junto com ela, eu convidara para dentro de mim. A beleza tinha um preço, e eu estava apenas começando a entender a extensão da minha dívida. E a fome do espelho, eu sentia, ainda não estava saciada. A euforia da beleza reconquistada foi um vinho fugaz, de doçura efêmera, que logo se converteu em um fel amargo a queimar-me a garganta. Os dias que se seguiram àquela primeira semana de triunfo foram marcados por uma lenta, porém inexorável, descida a um novo tipo de inferno, um que eu mesma construíra com vaidade e desespero. O espelho de prata da bisavó, antes meu cúmplice e confidente, transformava-se a cada dia num carrasco silencioso, refletindo não apenas a juventude que eu roubara de Sofia, mas também a sombra insidiosa do preço que eu começava a pagar. As manchas arroxeadas em meus antebraços, antes pequenas e discretas, espalharam-se como uma praga invisível, subindo pelos braços, pintando meu colo com a paleta da decadência. Tentei escondê-las sob mangas compridas, lenços de seda, mas era como tentar ocultar o sol com uma peneira. Eram frias ao toque.
E às vezes, à noite, eu jurava que pulsavam levemente sob a pele, como se algo vivo e estranho ali residisse. A tosse que me acordara naquela manhã fatídica, acompanhada do sangue vivo na pia, tornou-se uma companheira constante, seca e irritante durante o dia, mas profunda e cavernosa nas madrugadas, arrancando-me do sono com a sensação de ter os pulmões cheios de vidro moído. Cláudio, no início, atribuía tudo a uma gripe persistente, ao ar úmido e frio das noites de Ouro Preto. "Você precisa se cuidar melhor, Bel", ele dizia, com uma preocupação que, embora genuína, parecia agora distante, incapaz de alcançar a profundidade do meu tormento. Os sonhos... os sonhos! Eles já não eram apenas vislumbres de quartos de hospital ou do rosto assustado de Sofia. Tornaram-se invasões. Eu era Sofia, sentindo a agulha fria em minha veia, o cheiro de éter e desinfetante em minhas narinas. O medo constante de um diagnóstico que nunca era claramente nomeado, mas que pairava sobre mim como uma sentença. Acordava gritando o nome de médicos que eu nunca conhecera, sentindo dores fantasmas em partes do meu corpo que durante o dia pareciam perfeitamente sadias. E o pior, comecei a sentir os medos dela como se fossem meus. Um pavor irracional de espaços fechados, uma angústia inexplicável ao ver certos tons de verde, uma aversão súbita a flores brancas que antes eu tanto amava. A transferência não fora apenas do viço, fora da alma, ou pelo menos dos fragmentos mais sombrios dela. O antiquário, nosso relíquias do tempo, tornou-se um fardo. A luz que entrava pelas janelas altas parecia agora expor cruelmente as minhas novas imperfeições. As olheiras que a maquiagem já não conseguia disfarçar. A palidez doentia que teimava em transparecer sob o brilho artificial da minha pele rejuvenescida. Cláudio, embora ainda me olhasse com um desejo renovado, um desejo que agora me causava um misto de triunfo e repulsa, começou a notar minha constante indisposição, meu cansaço crônico. "Você tem certeza de que está bem, Isabel? Parece tão frágil. Eu que me sentira tão poderosa ao realizar o ritual. A ironia era um gosto de fel em minha boca. Sofia, por sua vez, definhava a olhos vistos. As notícias chegavam através de Cláudio, que a visitava esporadicamente no hospital da cidade vizinha, onde ela fora internada. "Os médicos não sabem o que ela tem", ele me contou certa noite, a testa franzida de preocupação. "Perdeu muito peso, vive com febre, e aquela tosse parece que vai arrancar os pulmões dela." Eu ouvia, o coração um bloco de gelo. Uma parte de mim, a parte envenenada pelo ciúme, sentia uma satisfação fria e cruel. Mas outra parte, a Isabel que um dia fora, sentia um horror profundo pelo que eu havia desencadeado. Eu dizia a mim mesma que era coincidência. Confessei ao meu reflexo distorcido no espelho naquela noite que Sofia já estava doente antes, que o ritual apenas acelerara algo inevitável. Mas era mentira. Uma mentira sórdida, e eu sabia. O caderno de tia Benedita tornou-se meu único refúgio e minha maior tortura. Eu o folheava com mãos febris, buscando uma palavra, uma anotação esquecida, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista de como reverter o processo, ou ao menos de como aplacar a fome crescente do espelho. Pois o espelho de prata já não era um simples objeto, ele ganhara vida. Ou mais precisamente, revelar a vida que sempre habitara em sua superfície fria e polida. Nas noites de lua minguante, quando a casa estava imersa no silêncio e na escuridão, eu o via pulsar levemente, uma luminescência prateada emanando de seu interior. E as imagens de Sofia tornaram-se mais frequentes, mais nítidas, mais exigentes. Eu não via apenas seu sofrimento. Via seus pensamentos, seus medos mais íntimos, sua solidão no leito de hospital. E às vezes ela parecia me ver também. Seus olhos, fundos e febris, encontravam os meus através da barreira dos mundos, e eu sentia sua dor, sua confusão, sua acusação silenciosa.
Tentei cobrir o espelho, guardá-lo no fundo do baú onde o encontrara, mas era inútil. Sua presença me assombrava. Eu o ouvia me chamar em meus sonhos, sua voz um sussurro frio e metálico, prometendo mais beleza, mais poder, em troca de mais. Ele queria mais vitalidade, mais alma. E eu sabia, com um terror que me paralisava, que ele não se contentaria apenas com o que eu roubara de Sofia. A fome dele era antiga, insaciável. Desesperada, procurei nos cantos mais empoeirados de Ouro Preto por alguém que ainda guardasse os conhecimentos antigos. Os poucos benzedeiros e rezadeiras que encontrei olhavam para mim com uma mistura de pena e temor, balançando a cabeça e se recusando a ajudar. Você mexeu com coisa muito funda, minha filha. Uma velha senhora de olhos tristes me disse após eu lhe mostrar o caderno de tia Benedita. Isso aí não é simpatia de amor. É pacto com o que não tem nome. E pacto cobrado com alma não se desfaz com reza. A ideia de tentar reverter o ritual com minhas próprias mãos começou a tomar forma em minha mente. Um último e desesperado ato de rebelião contra o destino que eu mesma selara. O caderno de tia Benedita era vago sobre como desfazer seus feitiços. Mas havia uma anotação críptica sobre devolver à terra o que da terra foi tirado e ao espelho a imagem que ele reflete. Seria possível? Eu poderia devolver a seiva, as pétalas, o lenço de Sofia, e o que aconteceria comigo? Voltaria a ser a Isabel envelhecida e invisível de antes, ou algo pior? Numa noite de lua nova, quando o céu estava negro como o interior do espelho e a casa rangia sob o peso de segredos ancestrais, tomei minha decisão. Cláudio estava viajando novamente. Suas viagens se tornavam mais frequentes. Uma fuga inconsciente da atmosfera pesada que se instalara em nosso lar. Preparei um novo altar, não no quarto de hóspedes, mas no sótão, o lugar onde tudo começara. Coloquei o espelho de prata no centro. Ao seu redor, os restos dos ingredientes do primeiro ritual, as pétalas agora secas e escuras da Dama da Noite, o frasco com um resíduo quase imperceptível da seiva leitosa e o lenço de Sofia, que eu guardara como uma relíquia macabra. Minhas mãos tremiam. O coração batia descompassado. O que eu estava prestes a fazer era uma loucura, uma afronta às forças que eu mesma despertara. Comecei a recitar as palavras do encantamento original, mas de trás para frente, como numa canção profana de reversão. A chama das velas começou a vacilar, a dançar erraticamente. O ar no sótão tornou-se pesado, opressivo, carregado de uma eletricidade invisível. O espelho. Ele começou a brilhar. Uma luz fria e prateada emanava de sua superfície cada vez mais intensa. E no seu interior, a imagem de Sofia surgiu, não mais doente e frágil, mas jovem, vibrante, como no dia em que a conheci. Ela sorria para mim, um sorriso que não era de perdão, era de triunfo. E então, atrás dela, outra figura começou a se formar. Uma figura escura, ancestral, com olhos que pareciam conter a própria escuridão entre as estrelas. A figura de minha tia Benedita. Mas não como eu a conhecia das fotografias desbotadas. Era mais velha, mais poderosa, e seu sorriso era idêntico ao de Sofia no espelho. Um grito ficou preso em minha garganta. O espelho não era um condutor, era um portal. E tia Benedita não era apenas uma guardiã de conhecimentos antigos. Ela era a primeira fome, a origem do pacto. E eu havia apenas reaberto uma porta que ela deixara entreaberta, esperando por uma alma desesperada o suficiente para cruzá-la. A figura de Benedita no espelho estendeu uma mão esquelética em minha direção. E do espelho real, à minha frente, uma mão idêntica, fria como gelo, começou a emergir, rompendo a superfície prateada como se fosse água. Ela vinha me buscar, para me juntar à sua coleção de beleza roubada e almas aprisionadas. A seiva não era apenas para rejuvenescer, era para alimentar o espelho.
para alimentar Benedita, para sempre. A mão esquelética, de um branco translúcido como alabastro corroído pelo tempo, emergiu do espelho com uma lentidão deliberada, quase teatral em sua crueldade. Os dedos finos, nodosos como galhos secos de uma árvore morta, gotejavam uma substância prateada e fria que sibilava levemente ao tocar o ar denso do sótão, como se a própria realidade se contorcesse diante daquele toque profano. Atrás dela, no portal líquido da prata ancestral, o rosto de tia Benedita, mais antigo que as próprias pedras de ouro preto, observava-me com uma fome que transcendia eras. Seus olhos, dois poços de escuridão insondável. Um grito, silencioso, preso em minha garganta como um pássaro de gelo, sufocando-me. Meu corpo, antes febril pela tentativa desesperada de reverter o ritual, agora era uma estátua de puro pavor, cada músculo retesado. Queria fugir, estilhaçar aquele espelho maldito, mas meus pés pareciam chumbados ao assoalho empoeirado, enraizados no medo. A figura no espelho, Benedita, a primeira fome, a origem da maldição que envenenara minha linhagem, sorriu. Um sorriso que não tocava os lábios finos e ressequidos, mas que se refletia no brilho triunfante e gélido de seus olhos abissais. Pequena Isabel. Sua voz ecoou, não do espelho, mas diretamente dentro da minha cabeça. Uma ressonância fria, antiga, como o ranger lento de pedras tumulares. Achou mesmo que poderia brincar com o tempo e a alma sem pagar o tributo devido? A beleza que você roubou, o vício que tão avidamente usurpou, pertenciam a mim, a este espelho. Eu sou a guardiã da seiva, a colecionadora de primaveras. E você, minha querida, apenas mais um receptáculo em minha longa história. A mão espectral avançou, os dedos nodosos e translúcidos quase tocando meu rosto. O frio que emanava dela era cortante, um frio de cripta, de esquecimento eterno. Senti meus cabelos se eriçarem, a pele do rosto repuxar com uma secura súbita, como se a juventude que eu tão desesperadamente tentara manter estivesse sendo sugada de volta, não para Sofia, mas para aquela entidade faminta e ancestral. Sofia foi apenas o canal. A voz de Benedita continuou em minha mente, calma, implacável, como o gotejar do tempo. Um sacrifício temporário para despertar a minha fome há muito adormecida, para testar a força do seu desejo. E você, Isabel, você desejou com tanta força, tornou-se um farol para mim na escuridão das eras. O horror da revelação me atingiu com a força de um golpe físico. Eu não havia apenas roubado a beleza de Sofia. Eu havia, em minha ignorância e desespero, me oferecido em seu lugar, ou pior, havia me tornado o prato principal de um banquete macabro que se estendia por gerações incontáveis. Minha tia-avó não era uma simples guardiã de segredos. Ela era o próprio segredo, a predadora original, o coração faminto do espelho. Num espasmo de terror puro, consegui finalmente me mover. Recuei, tropeçando nos restos do meu altar profano, as velas agora apagadas e retorcidas, as pétalas secas da dama da noite esmagadas sob meus pés como esperanças desfeitas. A mão de Benedita atravessou completamente a superfície do espelho, que agora ondulava como água negra e densa, uma janela para o nada. O ar do sótão ficou pesado, irrespirável, carregado com o cheiro de mofo ancestral e daquela seiva leitosa, que agora exalava um toque adocicado e repulsivo de decomposição sutil. Você não pode fugir, Isabel. A voz sibilou em minha mente, carregada de uma certeza milenar. O pacto está em seu sangue, a fome está em sua alma. Você me pertence, junte-se a mim. A beleza eterna, o poder sobre o tempo. Você já provou um pouco. Não há como voltar. Seja minha herdeira, minha continuação, não minha destruição. Caí de joelhos, a força me abandonando como água por entre os dedos. As imagens de Sofia, sofrendo no leito de hospital,
vieram à minha mente com uma clareza lancinante. A culpa, antes uma agulha fina, agora era uma lança de fogo atravessando meu peito. Mas, misturada a ela, uma raiva fria, desesperada, começou a surgir. Raiva de Benedita, raiva de mim mesma, do meu próprio desespero que me levara àquela armadilha ancestral. "O que você quer de mim?" gritei, a voz rouca, quebrada pela angústia. A figura no espelho sorriu, se é que aquilo podia ser chamado de sorriso. "Quero o que sempre quis, o que sempre tomei, sua juventude, sua vitalidade, sua essência, para que eu possa continuar a existir, para que o espelho continue a brilhar com o reflexo da vida roubada, eternamente." Lembrei-me das palavras enigmáticas de Dona Fininha, a velha parteira. Só um sacrifício maior pode selar a boca da mãe d'água. Mas Benedita não era a mãe d'água da tapera. Era algo mais antigo, mais insidioso, mais fundamentalmente ligado à vaidade e ao tempo. E o espelho era sua boca insaciável. "Eu não vou ser mais uma em sua coleção amaldiçoada", gritei, buscando uma força que eu não sabia que ainda possuía. Uma última brasa de rebelião. "Se é para pagar um preço, que seja um que traga libertação, não mais aprisionamento." Olhei ao redor desesperada, os olhos varrendo a penumbra do sótão. Caíram sobre o pequeno frasco de vidro onde ainda restava um pouco da seiva leitosa da árvore do cerrado. A seiva que eu usara para roubar a beleza de Sofia. A seiva que, Benedita dissera com escárnio, lhe pertencia por direito. Num impulso de loucura ou coragem, agarrei o frasco. "O que pensa que está fazendo, criança tola?" A voz de Benedita trovejou em minha mente e pela primeira vez senti uma nota de incerteza. Ou seria surpresa? Corri em direção ao espelho, a mão esquelética que ainda pairava no ar, tentando me agarrar, me puxar para dentro da sua escuridão prateada. Desviei no último instante, sentindo o toque gelado roçar meu braço, e com um grito que era parte desafio, parte puro terror primal, atirei o frasco com toda a força que me restava contra a superfície ancestral do espelho. O vidro se estilhaçou. A seiva leitosa e branca espirrou sobre a prata antiga, mas em vez de simplesmente escorrer, a seiva pareceu queimar. Uma luz branca e ofuscante, quase insuportável, irrompeu do ponto de impacto e o espelho começou a trincar, não como vidro comum, mas como gelo fino sob uma pressão invisível e colossal. Linhas de fratura luminosas, como raios aprisionados, espalharam-se por toda a sua superfície. Benedita gritou. Um som agudo, desumano, que não vinha da minha mente, mas do próprio espelho. Um grito que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Um lamento de eras. A mão espectral recuou violentamente, como se tocada por fogo sagrado. "Você não sabe o que fez?" Ela urrou. A imagem no espelho se distorcendo, fragmentando-se junto com as rachaduras que se multiplicavam. "A seiva não pode ser destruída. Ela apenas se transforma, retorna." O espelho explodiu. Não com um estrondo de vidro quebrando, mas com uma implosão silenciosa de luz e sombra. Uma onda de choque invisível me varreu, jogando-me para trás. Minha cabeça bateu com força contra uma viga de madeira do sótão. A última coisa que vi antes da escuridão me engolir completamente foi a imagem de tia Benedita se desfazendo em milhares de fragmentos de luz prateada e escuridão faminta, enquanto um cheiro acre de ozônio e flores ancestrais queimadas enchia o ar, asfixiando-me. Acordei dias depois, foi o que me disseram. Foi o que... Cláudio estava ao meu lado, o rosto envelhecido pela preocupação, os olhos fundos e cheios de uma angústia que eu conhecia bem. Eu estava no pequeno e modesto hospital de Ouro Preto. Ele me encontrara desacordada no sótão, em meio a estilhaços finos e escuros de um espelho antigo, que ninguém na família sequer lembrava que existia, e um cheiro estranho, indescritível, que impregnara toda a casa por horas. "O que aconteceu, Bel?"
Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele perguntava repetidamente, a voz embargada pela aflição. Eu não sabia o que dizer. Não sabia como explicar a fome de uma tia-avó que atravessara séculos, a magia sombria de um espelho de prata, a seiva de uma árvore que sangrava sob a lua. Apenas balancei a cabeça, alegando uma queda súbita, uma tontura inexplicável, uma mentira fraca, mas a única que eu tinha. Os médicos não encontraram nada de clinicamente errado comigo, além de um galo latejante na cabeça e uma exaustão que me deixava prostrada. Mas eu sabia. Algo fundamental havia mudado dentro de mim. O rejuvenescimento artificial, aquele brilho roubado da juventude de Sofia, havia desaparecido completamente. Olhei meu reflexo no vidro fosco da janela do hospital. As linhas de expressão haviam retornado, talvez até mais profundas, gravadas pela provação. Minha pele estava pálida, cansada. Eu era novamente a Isabel de 40 e poucos anos, mas havia algo novo em meus olhos, uma sombra, um conhecimento terrível e uma estranha e fria paz. Sofia? Cláudio me contou, a voz embargada de um alívio que me cortou a alma, que ela tivera uma melhora súbita, quase milagrosa, no exato período em que eu estivera desacordada. Os médicos estavam perplexos, sem explicações. A doença rara que a consumia entrara em remissão completa. Ela estava se recuperando rapidamente, voltando a ser a jovem vibrante de antes. A seiva, de alguma forma, ao destruir o espelho, ao confrontar Benedita, a vitalidade que eu roubara parecia ter retornado à sua dona original. Ou talvez a própria Benedita, ao se fragmentar, ao perder seu condutor e sua âncora, tivesse perdido o poder de reter aquela energia usurpada. Recebi alta, voltei para casa, para Cláudio. Ele estava mais atencioso, mais presente do que fora em anos, como se o meu acidente o tivesse despertado para o que estava verdadeiramente perdendo, para o valor do que quase lhe fora tirado. Mas a sombra entre nós, embora diferente, permanecia. Eu carregava um segredo que jamais poderia compartilhar plenamente. E ele, eu sentia, carregava a culpa silenciosa e não dita de seus próprios desvios e negligências passadas. O antiquário continuou suas atividades. A vida em Ouro Preto, com suas ladeiras de pedra e seus sinos de igreja, seguiu seu curso lento, histórico, indiferente aos dramas invisíveis. Mas eu não era mais a mesma. Eu nunca mais seria. As manchas arroxeadas em meus braços sumiram sem deixar vestígios. A tosse parou. Os sonhos de Sofia não me assombraram mais. Porém, algo da escuridão do espelho, algo da fome ancestral de Benedita, ficara em mim. Uma marca indelével. Às vezes, à noite, quando a lua minguante pairava sobre os telhados coloniais, fria e prateada, eu sentia um leve formigamento sob a pele, uma lembrança fantasma da seiva. E ao me olhar no espelho do banheiro, um espelho comum, moderno, que comprara às pressas para substituir a relíquia profana da bisavó, via por um instante fugaz, quase imperceptível, um brilho prateado e gélido em meus olhos. Uma fome antiga que não era inteiramente minha, mas que agora, de alguma forma terrível, fazia parte de mim. O espelho se fora. Benedita, eu esperava fervorosamente também. Mas o conhecimento do ritual, a memória daquele poder sombrio e sedutor, isso permanecia. E eu sabia, com uma certeza fria que me arrepiava a alma até os ossos, que a fome, uma vez despertada, uma vez provada, nunca realmente adormece por completo. Ela apenas espera, pacientemente, por uma nova oportunidade, por uma nova alma desesperada o suficiente para buscar a beleza roubada, o tempo perdido. E eu me perguntava, nas longas e silenciosas noites de insônia, enquanto Cláudio dormia tranquilamente ao meu lado, se a próxima alma não seria novamente a minha. Ou se, de alguma forma ainda mais terrível e insondável,
Eu me tornara a nova guardiã do espelho quebrado, a herdeira improvável da fome insaciável de Benedita, condenada a carregar aquele segredo e aquela sombra gelada para todo o sempre. A vitória sobre o espelho não fora completa. Definitivamente não. Algo dele ou dela ainda vivia em mim. Uma pequena, minúscula lasca de prata escura cravada no âmago mais profundo da minha alma. E esperava. Os dias que se seguiram à explosão do espelho e à aparente derrota de Benedita trouxeram uma calmaria enganosa, como a quietude que precede o desabar de uma montanha. Cláudio, meu Cláudio, retornara a mim com uma dedicação renovada, quase febril, como se o susto de quase me perder tivesse varrido anos de distanciamento. A casa em Ouro Preto, antes fria e ecoando com não ditos, encheu-se novamente de pequenas ternuras, de cafés da manhã compartilhados e de um calor que eu desesperadamente queria acreditar ser verdadeiro, ser duradouro. Sofia soube por ele, recuperava-se a olhos vistos, a juventude e a saúde retornando como uma maré cheia, apagando as marcas da doença misteriosa que quase a levara. Parecia um final agridoce, sim, pois eu carregava a cicatriz invisível do conhecimento, a memória do abismo que eu cortejara. Mas um final, ainda assim. A ingenuidade dos que sobrevivem à beira do precipício e pensam que a queda foi evitada para sempre. A lasca de prata escura, cravada no âmago da minha alma, não era uma lembrança passiva, era uma semente. E no solo fértil do meu ser, regada pelo segredo e pela culpa residual, ela começou a germinar. Sutilmente, no início. Um brilho fugaz em meus olhos ao me encarar no espelho comum do banheiro. Um brilho que não era meu, mas que ecoava a frieza prateada da relíquia estilhaçada. Uma palidez que se instalava em minha pele, mesmo sob o sol generoso de Minas, como se a luz do dia já não me nutrisse por completo. E a fome. Não uma fome física, mas um anseio diferente, uma necessidade crescente de intensidade. As cores do mundo pareciam mais desbotadas, os sabores menos vibrantes, a menos que eu me concentrasse na beleza alheia, no viço de uma flor no jardim, no brilho dos cabelos de uma jovem que passava pela rua. Nesses momentos, uma corrente elétrica percorria meu corpo, e por um instante o mundo ganhava uma nitidez dolorosa, e a lasca em minha alma parecia vibrar em resposta, satisfeita. Cláudio, em sua nova devoção, não percebia. Ou talvez, em algum nível inconsciente, ele apenas aceitasse essa nova Isabel, mais quieta, mais observadora, com um olhar que às vezes parecia atravessá-lo, buscando algo além. A culpa dele, por seus antigos desvios, tornara-o cego para as minhas transformações mais profundas. Ele via a esposa que voltara para seus braços, e isso lhe bastava. Mas eu sabia. Eu sabia que a entidade do espelho, a fome ancestral de Benedita, não morrera. Ela apenas mudara de endereço. E o novo santuário era eu. Os sonhos de Sofia cessaram, sim, mas os meus próprios sonhos se tornaram um labirinto de prata e sombras. Eu caminhava por corredores infindos, feitos do mesmo material do espelho estilhaçado, cada superfície refletindo não a mim, mas fragmentos de outras vidas, outras belezas, todas com um brilho febril, como se estivessem sendo lentamente consumidas. E em cada reflexo, os olhos de Benedita me observavam, não mais com ameaça, mas com uma cumplicidade terrível. Você é como eu agora, criança. Sua voz mental sibilava em meus sonhos uma carícia gelada. Você entende a beleza do eterno roubo, da juventude que se perpetua através da seiva alheia. Acordava trêmula, o corpo coberto por um suor frio que cheirava a ozônio e aquela seiva leitosa. O que antes eram apenas manchas arroxeadas em meus braços, agora eram finas linhas prateadas que subiam por minha pele, visíveis apenas sob uma certa luz, como tatuagens fantasmagóricas,
os primeiros brotos da minha própria e terrível floração. Procurei Dona Fininha. A velha parteira me recebeu com a mesma serenidade de sempre, mas seus olhos de carvão pareceram mais fundos, mais tristes. Contei-lhe tudo: a destruição do espelho, a melhora de Sofia, a lasca em minha alma, o chamado da fome. Ela ouviu em silêncio, o cachimbo de barro soltando baforadas lentas. Quando terminei, ela suspirou, um som como o de folhas secas se partindo. O espelho quebrou, minha filha, mas a sede dele era antiga demais para morrer com o vidro. Ele era só a morada, a coisa mesma, a fome. Ela precisava de um novo corpo para morar. E você, ao desafiá-la, ao tocá-la com tanta raiva e tanto desejo, você se ofereceu. Mas eu o destruí, eu a venci, protestei, a voz embargada. Você destruiu a prisão dela. Dona Fininha corrigiu com uma doçura cruel. E a libertou para dentro de você. Agora você é o espelho, Isabel, e a fome de Benedita é a sua. As palavras caíram sobre mim como pedras. Eu era o espelho, eu era a fome. Nos meses que se seguiram, a transformação se acelerou. Minha beleza, aquela que eu roubara e que depois me fora devolvida com as marcas do tempo, começou a mudar novamente. Mas não era um rejuvenescimento natural, era um brilho febril, uma perfeição vítrea, quase translúcida. Meus olhos ganharam uma profundidade prateada e meu toque, Cláudio comentou certa vez, parecia sugar o calor de sua pele. Ele começou a adoecer, sutilmente, um cansaço constante, uma palidez que não cedia. Eu o via definhar e uma parte de mim, a parte que ainda era Isabel, chorava em desespero. Mas outra parte, a lasca de prata escura em minha alma, sentia uma satisfação fria e crescente. Eu estava me alimentando dele, daquele amor que eu tanto quisera de volta. Não havia mais rituais, não havia mais seiva de árvores ou flores da noite. A magia agora era intrínseca, eu apenas precisava desejar. E a beleza, a vitalidade, a essência de quem estivesse próximo, fluía para mim, mas não me preenchia. Apenas aplacava a fome por um breve instante, antes que ela retornasse, mais forte, mais exigente. Sofia. Soube que ela se mudara de Ouro Preto, recuperada, mas com um medo constante nos olhos, como se soubesse que algo terrível ainda a espreitava. Eu era esse algo. E mesmo à distância, às vezes, eu ainda sentia o eco de sua vitalidade, um chamado fraco que a fome em mim reconhecia. O antiquário, relíquias do tempo, tornou-se meu território de caça. Clientes entravam, admirando as peças antigas, e eu, com um sorriso, com um olhar mais demorado, absorvia pequenos fragmentos de sua luz, de sua energia. Eles saíam se sentindo um pouco mais cansados, um pouco mais pálidos, atribuindo ao ar pesado da cidade histórica. E eu me sentia momentaneamente saciada. Mas o preço era a minha humanidade, o que restava dela, a capacidade de amar, de sentir empatia, de chorar por minhas próprias perdas. Tudo isso se esvaía, substituído por uma lucidez fria, uma percepção aguçada da fragilidade da vida alheia e uma necessidade constante de me alimentar dela. Cláudio, meu pobre Cláudio. Ele definhava ao meu lado, e eu, em minha nova e terrível forma, não conseguia parar de sorver sua vida. Era o último laço com a Isabel que eu fora, e a fome em mim parecia saborear cada gota daquela conexão. Numa noite de lua cheia, quando a fome estava particularmente intensa e o brilho prateado em meus olhos era quase insuportável de se ver em qualquer superfície reflexiva, Cláudio me segurou pelos ombros. Estava fraco, a pele translúcida, os olhos fundos. Isabel, ele sussurrou, a voz um sopro. O que você se tornou? Naquele instante, algo em mim quebrou. A lasca de prata em minha alma pareceu se contorcer, como se confrontada por uma força que ela não esperava. O amor sacrificial. Olhei para Cláudio,
para o homem que eu amara, que eu destruíra em minha busca egoísta. E pela primeira vez em muito tempo, a Isabel humana, a Isabel que ainda se lembrava do calor do sol e da doçura de um beijo sincero, gritou dentro de mim. Eu não sei, meu amor, respondi, e lágrimas verdadeiras, quentes e salgadas escorreram pelo meu rosto de beleza fria e roubada. Mas eu vou descobrir e eu vou parar. Naquela mesma noite, voltei ao sótão. Não havia mais espelho físico, mas eu era o espelho. Sentei-me no chão frio, na mesma posição do primeiro ritual. Fechei os olhos e mergulhei dentro de mim mesma, na escuridão prateada que me habitava. Encontrei Benedita lá, ou o que restara dela. Uma consciência faminta, um vórtice de desejo e inveja. E lutei, não com força física, mas com a força da minha memória, da minha dor, do meu arrependimento. Ofereci a ela não a minha vitalidade, mas o meu sofrimento, a compreensão da minha monstruosidade. Não sei quanto tempo durou aquela batalha silenciosa. Horas, dias, uma eternidade dentro de um instante. Quando abri os olhos, o sol da manhã entrava pelas frestas do sótão. Eu estava exausta, meu corpo doía, mas a fome havia se aquietado. Não desaparecera por completo. Era uma cicatriz agora, uma parte de mim, mas não mais a parte que me controlava. As linhas prateadas em minha pele ainda estavam lá, mas mais fracas, como filigranas antigas. Olhei minhas mãos. Eram apenas minhas mãos. Desci as escadas. Cláudio estava na cozinha, preparando um café. Ele me olhou. E pela primeira vez em muito tempo, vi um brilho de reconhecimento em seus olhos. Um brilho de esperança. Bel, ele disse hesitante. Eu sorri. Um sorriso cansado, mas genuíno. Sou eu, Cláudio. Acho que finalmente voltei. Não sei se me livrei completamente da maldição. Não sei se a fome de Benedita algum dia me deixará em paz. Talvez eu seja para sempre a guardiã dessa escuridão, a portadora dessa cicatriz prateada. O que sei é que naquela manhã, ao ver o leve rubor voltar às faces de Cláudio, ao sentir o calor do sol em minha própria pele, sem o desejo de roubar a luz de mais ninguém, algo mudou. A beleza que eu tanto almejara não estava no viço roubado de outra pessoa. Estava na aceitação das minhas próprias marcas do tempo, na força encontrada na vulnerabilidade e talvez, apenas talvez, na possibilidade de um perdão que eu teria que construir dia após dia, pelo resto da minha vida. O espelho se fora, mas o reflexo mais importante, aquele que vemos em nossa própria alma, esse estava apenas começando a se recompor. E essa reconstrução, eu sabia, seria a minha verdadeira e talvez mais longa penitência. A seiva da beleza roubada deixara um legado de sombras. Mas também, quem sabe, a semente frágil de uma redenção tardia, plantada no solo árido do arrependimento. E só o tempo, o verdadeiro senhor de toda beleza e decadência, diria se ela conseguiria, enfim, florescer. O espelho se quebrou, mas alguns reflexos permanecem na alma. A seiva da beleza roubada chega ao fim, mas o eco de seus horrores perdura. O Sr. Blackheart quer saber, você ousaria fazer um pacto pela juventude eterna? Responda nos comentários e, se tiver coragem, junte-se à nossa legião de exploradores do macabro, inscrevendo-se no canal e ativando o sino. Seu like é o nosso selo na escuridão. Até a próxima.